Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Hoje nós teremos algo especial no nosso Chega Mais Perto desta semana. Na verdade, nós estamos fazendo o seguinte. Na semana passada, você viu que nós analisamos aqui alguns temas em nossas redes sociais. Nós tivemos um podcast, nós falamos sobre o tema Morte Não Tem a Última Palavra, falamos sobre a origem da morte, falamos sobre Deus ou a serpente, quem está com a razão, lembra? E nesta próxima semana, nós vamos falar sobre a morte de Jesus, sobre os dois ladrões na cruz, sobre a tumba vazia, vamos falar sobre a maior esperança, sobre as duas grandes ressurreições. Então nós temos feito esses dias temas ligados à morte, à ressurreição e à vida eterna, certo? Só que nesse estudo de hoje, nesse nosso bate-papo de hoje, nós queremos ter um momento maior, um tempo maior, para que a gente possa explorar mais profundamente esses temas com base na Bíblia Sagrada. Então hoje, ao invés de eu fazer aqui um sermão, eu quero fazer com você, na verdade, um estudo bíblico e um bate-papo. Por exemplo, aqui onde eu estou, só para você ter uma ideia, aqui é o meu escritório e aqui também é um estúdio onde gravamos mensagens para as nossas redes sociais. Portanto, esse espaço aqui é um espaço em que você e eu estaremos estudando a Bíblia todos os dias e aprendendo mais ainda da palavra de Deus. Por isso eu quero agradecer muito a você que está em qualquer lugar do Brasil, a você que está em casa, a você que está no trabalho, a você que está viajando, a você que frequenta uma igreja, a você que não frequenta, a você que acompanha os nossos vídeos, a você que acompanha a Rede Novo Tempo, a você que frequenta a Igreja Adventista ou frequenta alguma outra igreja, seja muito bem-vindo. Esse é um espaço para a gente fazer estudos da Bíblia, tá certo? Quem já conhece a verdade vai se fortalecer nela. Quem ainda está conhecendo vai avançar no conhecimento. E aqueles que por acaso ainda não conhecem a verdade da Bíblia, pela graça de Deus, humildemente, nós vamos conhecer juntos, aprender juntos e tomar decisões juntos, ok? Muito bem, então é o seguinte, antes de eu abrir a Bíblia e entrar no nosso tema aqui, deixa eu só lembrar você da importância de você se inscrever no nosso canal. Você sabe, vai lá no botãozinho vermelho e você clica ali e você se inscreve. Esse é o passo número 1. O passo número 2 é você curtir esta publicação e as demais publicações. Aquele joinha, você dá uma curtida ali. Número 3, eu queria que você comentasse também. Vai lá nos comentários e faz um comentário, porque o seu comentário é evangelismo, entendeu? E com isso a gente torna o vídeo e as nossas publicações muito mais relevantes. E finalmente, eu gostaria que você pegasse esse conteúdo e compartilhasse com os seus amigos. Se a gente fizer isso, nós vamos estar dizendo para o YouTube, para o Facebook, para os demais canais, que esse conteúdo é relevante, que ele é importante para as pessoas. Tem muita gente interessada nele. E é assim que a gente evangeliza. Esse é um evangelismo que a gente chama digital, tá bom? Então eu agradeço muito a você por isso. Maravilha, maravilha. Ó, eu tenho aqui hoje a minha Bíblia principal, que eu gosto de usar, essa Bíblia aqui. Mas hoje eu tenho também aqui essa Bíblia aqui em espanhol. Essa é uma versão Reina Valera 2000. Eu tenho uma outra Bíblia em espanhol aqui, que é a versão de 1995. Eu tenho aqui uma outra Bíblia, que é a Bíblia da Liderança Cristã, que é uma Bíblia com uma outra versão interessante. E eu tenho aqui uma outra Bíblia especial, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que eu ganhei, que é uma Bíblia de estudo, muito interessante. E eu tenho aqui outras Bíblias, como Tradução Novo Mundo, né, das Testemunhas de Jeová. Eu tenho aqui a Bíblia que é dita como Bíblia Católica, que é aquela Bíblia mais grossa, maior, né? Eu tenho todo esse material aqui para a gente então estudar profundamente a Palavra de Deus, tá certo? Muito bem, então dito isto, hoje, como esse vídeo é um vídeo um pouco mais longo, eu quero começar fazendo uma oração. E logo depois vamos abrir a Bíblia e vamos finalizar fazendo mais uma oração. Combinado? Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por estarmos aqui reunidos para estudar a Bíblia. Abençoe essa pessoa que está comigo em oração e que vamos juntos estudar a Tua Palavra. Que o Espírito Santo nos ilumine e que essa mensagem fique clara para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, isso aqui então é uma classe bíblica, uma baita de uma classe bíblica. E o tema de hoje, você já sabe, é
o estado do homem na morte ou o segredo da morte. Você pode usar esses dois termos. Eu tenho aqui o meu computador, eu vou usar o meu computador aqui também, porque eu tenho aqui algumas informações importantes, todas elas da Bíblia, e a gente vai então lendo a Bíblia e fazendo aqui alguns comentários. A primeira pergunta que eu quero fazer para você pensar é a seguinte: para onde vai o ser humano após a morte? Vai para o céu? Vai para o inferno? Vai para o purgatório? Para onde vai essa pessoa? Vai para o mundo dos espíritos? O que você acha? Existe, por exemplo, reencarnação? A pessoa que já morreu, ela pode voltar? Ela pode reencarnar? Outra coisa, será que realmente as pessoas justas, fiéis, quando elas morrem, realmente elas vão para o céu? E será que uma pessoa má, ruim, quando morre, vai para o inferno mesmo? E será que existe o purgatório? Você crê nessas coisas? Ou você crê de maneira diferente? Em que você crê? O que diz a Bíblia Sagrada sobre esse assunto? Bom, existe alma? Existe espírito? Ou existe o fôlego de vida? O que diz a Bíblia Sagrada? A pergunta é, como foi que Deus formou o ser humano? Eu pego a Bíblia aqui e vamos para Gênesis 2, verso 7. Você conhece esse texto, não conhece? Mas vamos ler, né? Pega a Bíblia e vamos ler comigo, porque mesmo conhecendo, é importante a gente ler o texto. Diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Lembra disso, né? Então, o ser humano foi feito de duas matérias, do pó da terra mais o fôlego de vida. É como se você fizesse uma conta matemática, né? Uma conta onde você faz uma soma. Pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Então, o homem passou a ser. Portanto, eu sou uma alma, você é uma alma, nós somos almas. É como se eu falasse assim, na igreja, nesse final de semana, nós assistimos e participamos do batismo de 50 almas. Isto é, 50 pessoas, entendeu? Porque a alma é o ser humano, como diz a Bíblia. Deus fez o homem do pó da terra, mais o fôlego de vida, aí Deus então sopra no nariz do homem fôlego de vida e o homem passa a ser alma vivente, não a ter. Está claro, né? Muito bem. Agora veja, ser ou ter? Você já sabe a resposta. Ser. Nós somos almas. Combinado? Eu tenho aqui no meu computador uma ilustração muito curiosa, muito interessante, que é sobre a lâmpada e a energia. Você pega a lâmpada, só a lâmpada. Sem a energia, é só uma lâmpada. Mas se você pega lâmpada mais energia, é igual a luz. Tá certo? E pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Claro, né? Eu ia falar em espanhol. Clarito. Bueníssimo, hermano. Vamos. Então, veja, agora vem uma pergunta. O homem passou a ser alma vivente, ok? Agora veja, o que é alma? O que é alma? É um ser humano. A alma é um ser humano. Aí eu pergunto para você, alma morre? O que diz Ezequiel 18, verso 4? Vou abrir a Bíblia aqui. Pega a tua Bíblia aí, ó. Estou pegando a minha aqui. Vamos ver aqui em Ezequiel, capítulo 18, verso 4, para saber se a alma morre ou não morre. Estou aqui, Lamentações, agora sim, Ezequiel. Ezequiel 18, verso 4. É um estudo bíblico mesmo. Você pode pegar a tua Bíblia aí e você pode acompanhar comigo aqui, tá? Ezequiel 18, verso 4. Diz assim, ó. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Entendeu? A alma morre ou não morre? Morre. A alma que pecar, essa morrerá. Aí uma vez eu estava dando um estudo bíblico e uma pessoa perguntou assim, escuta, mas só morre a alma que pecar. Eu falei, claro, e quem é que não peca? O ser humano é pecador. Então todos nós somos pecadores, portanto todos nós morreremos um dia, né? Então, veja, a alma morre? Morre. Por quê? O que é a alma? É o ser humano. Eu sou uma alma, você é uma alma. Nós morremos? Morremos. Então, como diz o texto, a alma morre. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma Bíblia em espanhol para ver o que fala a Bíblia em espanhol, tá? Eu vou abrir aqui um livro de Ezequiel também, no mesmo texto. E vamos ler o mesmo texto em espanhol. Ezequiel 18, verso 4. Diz assim, vou ler em espanhol e depois a gente vai comentar. Veja, porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, essa morirá. Ou seja,
Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o texto de espanhol diz a mesma coisa que o texto em português. Se você vai para a Bíblia em inglês, a mesma coisa. Se vai para uma Bíblia em outro idioma, a mesma coisa. Portanto, alma morre? Morre. Entendeu? Por quê? Porque eu sou uma alma, você é uma alma. Combinado? Está claro? Muito bem. Agora veja, se a alma morre, porque o ser humano morre, quem foi que inventou essa ideia de que a alma não morre? Bom, nós vamos então agora abrir a Bíblia em Gênesis, pega a tua Bíblia aí em Gênesis, e vamos ver o que diz Gênesis 2, 16 e 17. Veja, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos, menos dessa árvore, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. Foi o que Deus disse. Agora eu pergunto, o homem comeu do fruto proibido ou não comeu? Comeu, tanto o Adão quanto a Eva, certo? Então Deus falou: vocês vão morrer. Se Deus falou para Adão e Eva: vocês morrerão, Deus estava dizendo assim: a alma morre, vocês morrerão se vocês pecarem. E eles pecaram, portanto a morte entrou na nossa vida. Tanto é que hoje está aí cheio de cemitérios, mostrando que realmente o que Deus falou era verdade. Agora, quem foi que inventou essa ideia de que a alma não morre, de que a pessoa morre, mas não morre? É o que está escrito em Gênesis 3, verso 4, que diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Veja, a serpente foi quem disse: é certo que não morrereis. O que Satanás fez? Satanás usou a serpente como um intermediário para falar com a Eva. E o que o diabo fez? Ele fez uma coisa em que ele é especialista, que é torcer a palavra de Deus e fazê-la dizer o que ela não está dizendo. Entendeu? Então, por exemplo, Deus falou assim: ó, certamente morrerás. Aí o diabo usou a serpente e disse: certamente não morrerás. Então Satanás pegou o certamente de Deus, o morrerás de Deus, e acrescentou um não no meio. Esse não mudou a frase, porque na frase de Deus era: certamente morrerás. E na frase de Satanás se tornou assim: certamente não morrerás. Então hoje, por exemplo, eu pergunto: quem está com a razão? Deus ou a serpente? Deus ou o diabo? A alma morre ou não morre? O ser humano morre ou não morre? Vamos ver. Muitas pessoas pensam assim: fulano de tal morreu, mas não chora. Não precisa chorar, porque ele já está no céu. Olha a contradição. O fulano morreu, mas não chora, porque ele já está no céu. Ora, se a pessoa está no céu, como é que ela está morta? Ela não morreu. Se ela está no céu, está viva. Não, está no inferno. Se está no inferno, também está viva. Não, está no purgatório, também está viva. Então veja, aí a pergunta é: a pessoa morreu ou não morreu? A pessoa morre ou não morre? Porque se alguém diz assim: não, ele morreu, mas ele está vivo lá no céu, a alma, o espírito, sei lá o que, está vivo. Não, não está vivo. Ou morreu ou não morreu. O que significa morrer para você? Morrer é morrer, acabar, acabou. Entendeu ou não? E é justamente essa ideia que a Bíblia apresenta, essa verdade, que dá sentido à ressurreição. Concorda comigo? Por quê? Porque como é que vai haver ressurreição se a pessoa que morreu já foi para o seu lugar merecido? Entendeu? Por exemplo, vamos pegar aqui 3 pessoas. Uma é fiel, ela morre e vai para o céu. A outra é infiel, morre e vai para o inferno. A outra é mais ou menos, morre e vai para o purgatório. Então, vamos pegar essas 3 pessoas como representando o mundo inteiro. Então, se cada um que morre já vai para o seu devido lugar, para que ressurreição? Para que a volta de Cristo? Por que Cristo morreu na cruz? Por que o próprio Cristo ressuscitou? Você percebe que essa doutrina da serpente aqui é tão maligna, é tão perniciosa, que joga por terra as grandes verdades da Bíblia. Então cuidado, porque muitos filmes, muitas novelas, muitas séries e até músicas defendem a doutrina da serpente. Entendeu ou não? Muitas delas. E na cabeça do ser humano está impregnada essa ideia, que a pessoa morreu, mas não morreu. Alguém fala assim: não, mas eu vi meu pai morreu, mas ele apareceu lá em casa. A minha mãe morreu, mas apareceu não sei aonde e tal. Já ouviu isso? Deixa eu mostrar para você o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos para o livro de Jó. Pega a sua Bíblia aí e vamos em Jó. Jó fica antes do livro de Salmos, só para ajudar a localizar, tá? Jó, pega o livro de Jó,
Eu estou abrindo aqui, você pode abrir a sua aí também. Vamos para o capítulo 7 de Jó, versos 9 e 10. Olha só. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Você entendeu ou não? Entendeu? Eu vou ler de novo, verso 9. Jó 7, versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Então, não venha me dizer que a pessoa que morreu voltou. Ela não volta. O que pode acontecer? Pode acontecer um engano do inimigo. Porque o inimigo foi quem criou essa mentira, dizendo certamente não morrerás. E para sustentar essa mentira, Satanás tem que continuar mentindo, continuar enganando. Então o inimigo, ele pode aparecer para alguém disfarçado na forma mentirosa, obviamente, de quem já morreu. Entendeu? Por isso que alguns líderes religiosos anunciam por aí que podem trazer de volta um ente querido seu que já morreu. Então você vai perceber que alguns dizem assim: eu vou fazer aqui umas orações, uns trabalhos, algumas invocações, e o espírito do seu filho, do seu marido, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, vai aparecer aqui. Então é como se aquela pessoa incorporasse aquele espírito. E aí aquela pessoa fala com você com a voz do seu ente querido. Entendeu? E aí você olha e fala assim: uau, filho, você está aqui? E aquele senhor ou aquela senhora na sua frente fala com a voz da criança como se fosse o seu filho ou a sua filha. Ou fala com a voz do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu marido, da sua esposa, ou de alguém querido para você. Isso daí é uma enganação do inimigo. Entendeu? A Bíblia fala sobre isso. Eu vou mostrar para você. Quer ver? Veja o que diz aqui. Acho que é 2 Coríntios. Vamos ver se é 2 Coríntios. E se não for, é 1 Coríntios. Então nós vamos achar juntos aqui. Não vamos procurar no Google, não. Nós vamos direto aqui na Bíblia. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo e vamos ver o que diz a palavra de Deus. Deixa eu pegar aqui 2 Coríntios, capítulo de número 11. E eu espero que seja exatamente esse, e eu creio que sim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Exatamente isso aqui, já bati o olho e já vi que é. Vou repetir. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13, 14 e 15. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ouviu isso? Vou ler de novo o verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Verso 15. E não é muito, pois que os seus ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, meu amigo e minha amiga, não é de admirar que o inimigo, ele se disfarça e ele se transforma e de forma mentirosa como se fosse um anjo de luz. Ora, se ele pode aparecer como se fosse um anjo de luz, como ele apareceu para Jesus lá no deserto da tentação, ele pode aparecer em forma de alguém que já morreu para tentar sustentar a mentira que ele contou lá no jardim do Éden, lá em Gênesis 3, verso 4. Deu para você entender? Então, abra o olho, hein? Abra o olho. Temos que seguir o que está na Bíblia Sagrada. Agora, a Bíblia diz que a pessoa quando morre vai para a sepultura. Ela pode ser sepultada, pode ser cremada, pode morrer numa explosão de avião, pode estar o corpo ser lançado no fundo do mar. Não importa a maneira como a pessoa morreu e nem se ela foi sepultada ou cremada, de uma maneira ou de outra a pessoa volta para a terra. Ela volta para a terra, como diz a Bíblia. O homem foi feito do pó e ao pó tornarás. É como diz Gênesis 3, 19. E também Eclesiastes 9, 5 e 6 falam, tem um monte de textos que a gente podia ficar aqui um bom tempo lendo os textos e explicando os textos para você. Mas acho que a ideia principal você já entendeu, certo? Então vou repetir. O ser humano foi feito do pó da terra mais o fôlego de vida. E a soma dos dois, o ser humano passou a ser alma vivente. Ok? A alma morre? Morre, porque nós somos seres humanos, somos almas e morremos. Como está em Ezequiel 18, verso 4. Agora, quem foi que inventou essa história de que a pessoa não morre? Foi Satanás. Essa doutrina da imortalidade da alma
É uma doutrina criada pelo inimigo para enganar você. Porque se a pessoa pensa assim, depois que eu morrer, eu ainda vou ter uma chance no purgatório, ou uma chance no céu, ou uma chance no mundo dos espíritos, eu ainda posso ser purificado e posso ter uma segunda chance. Então, essa é a jogada do inimigo, entendeu? Porque depois que a pessoa morre, ela não tem mais uma chance. Todas as chances de salvação são dadas agora, enquanto estamos vivos. Depois que a pessoa morrer, assim que ela morre, acabou. Ou ela morre salva ou morre perdida. Então, cuidado que essa doutrina da serpente é um engano muito bem elaborado para fazer você perder a salvação. Muita gente fala assim, não preciso ser tão fiel agora, eu não preciso seguir direitinho agora, não preciso me batizar agora, não preciso parar de fumar, nem de beber, nem de usar drogas, nada disso, porque depois que eu morrer, entendeu? A minha família pode fazer uma celebração de 7º dia, pode fazer um culto não sei como, pode acender uma vela, pode fazer umas orações, umas rezas, e aí me ajuda a ir para um lugar melhor. Muitos pensam assim, então cuidado, meu amigo. Abra o olho, esse aqui é irmão desse, como diz a minha mãe, entendeu? Porque de acordo com a Bíblia, não. Eu vou até ler um outro texto para você, pega a Bíblia de novo, vamos para Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, você tem Salmos, Provérbios, e depois de Provérbios você tem então o livro de Eclesiastes, capítulo 9, também aqui, verso 5, diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ouviu? Claro, então os vivos, nós sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então depois que a pessoa morre, não adianta, se você está chorando ou não está chorando, o morto não sabe. Se você vai orar ou não vai orar, o morto não sabe, ele não sabe nada. Então você não pode mudar mais o quadro dele. A pessoa quando morre, ela morre salva ou morre perdida. Não dá para reverter a situação dela. Está claro? Entendeu? Ô, seu José, o senhor que fez a pergunta para nós nas redes sociais sobre esse assunto, está claro para o senhor? Irmão José Rodrigues, está claro para o senhor? Creio que sim, muito bem, parabéns. Agora, irmã Isabel, a senhora que está me assistindo em Porto Alegre, que tinha uma série de dúvidas sobre isso, está entendendo agora? Está ficando claro para a senhora? Atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, nós vamos agora entrar em pontos mais profundos ainda. A Bíblia Sagrada já esclareceu, o assunto já está claro já para cada um de nós, certo? Mas agora vem cá, de acordo com a Bíblia, nas línguas originais, na língua hebraica e na língua aramaica e na língua grega, o que significa a palavra inferno? Atenção, quando você fala inferno, normalmente as pessoas pensam num lugar, num lago de fogo, onde tem fogo o tempo todo e tal, e esse é o conceito de inferno que as pessoas têm. Veja, esse inferno com fogo ali, com o diabo ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que, esse tipo de inferno não existe. Mas o lago de fogo e enxofre vai existir depois do milênio, como diz Apocalipse 20. Veja o que diz aqui Apocalipse 20. Pega a tua Bíblia aí. Apocalipse 20 fala sobre esse assunto. Eu vou ler para você esse texto que vale a pena nesse momento ler. Apocalipse capítulo 20. Veja aqui o versículo 15, 20 e 15, fala assim, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então esse lago de fogo aqui, ele não existe agora, mas ele vai existir depois do milênio. Agora veja outro texto para você ter uma ideia. Apocalipse 20, versículo 10, fala assim, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para sempre. Entendeu? Então veja, esse lago de fogo e enxofre, esse inferno que as pessoas falam, não existe, mas ele vai existir. Ok? Então, quando nós falamos inferno hoje, o que é inferno de acordo com a Bíblia hoje? Você vai para as línguas originais e a palavra inferno significa sepultura. Olha que estranho, né? Estranho porque a gente tinha um outro conceito. Inferno é sepultura. Na língua hebraica é Sheol ou Seol. S-H-E-O-L. Sheol. E na língua grega, a palavra equivalente é Hades. A palavra é Hades. H-A-D-E-S. Hades.
A palavra inferno, estou olhando aqui no meu computador, a palavra inferno foi traduzida da palavra do Antigo Testamento, Sheol, e das palavras do Novo Testamento, Hades e Geena, ou Geena. Deixa eu mostrar para você. Eu fiz um PowerPoint, olha que interessante. Tá vendo? Eu fiz um PowerPoint para ajudar e facilitar. Se vocês tiverem interesse nesse PowerPoint, você pode pedir aqui no nosso canal que a gente vai ver a possibilidade de disponibilizar pelo menos uma parte, talvez um slide ou dois, assim, dos pontos principais aqui para você. Escreve aí, vê se você tem interesse nesse material. A gente não pode mandar a apresentação inteira, não dá, mas pelo menos uma parte ou duas partes talvez a gente consiga, tá bom? Veja como é interessante. Agora vamos lá. O que é inferno? A palavra inferno na Bíblia tem 3 significados. Quantos? 3. Fala comigo. Tem quantos significados? 3 na Bíblia. Vamos lá. São eles: Sheol, que é sepultura; Geena, que é fogo e corresponde a outra palavra hebraica, Inom, nome de um vale próximo de Jerusalém, que era um depósito de lixo, onde ficava ali, colocava fogo ali e ficava sempre pegando fogo. Então vou repetir para você, atenção. A palavra inferno na Bíblia tem 3 significados. São eles: primeiro, Sheol, sepultura, significa sepultura. Sheol significa sepultura. E Geena, que significa fogo, que é correspondente a uma outra palavra hebraica que é Inom, nome de um vale próximo de Jerusalém, depósito de lixo. E a terceira palavra é a palavra Tártaros. Tártaros significa trevas, situação dos demônios. Entendeu? 3 palavras: Sheol ou Sheol, Geena ou Geena e Tártaros. Pegou? Deixa eu mostrar para você aqui que interessante o PowerPoint que a gente preparou. Olha que interessante, está aqui. É muito interessante esse estudo bíblico, vale a pena. Então você vê que nós estamos aqui estudando a Bíblia e agora então colocando para você mais detalhes. Quando a pessoa morre, o que sai dela é somente o fôlego de vida, que volta para Deus. E o corpo volta para a terra e vira pó outra vez. É o que diz Gênesis capítulo 3, verso 19, que diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Entendeu? Simples, fácil de entender. Agora veja, a Bíblia diz assim, que o pecado tem um salário. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, certo? Então, a consequência do pecado é assim. A consequência do pecado: primeiro, o ser humano se afasta de Deus. Depois, sente medo, vergonha, e aí não quer mais estar na presença de Deus por causa do pecado. E, consequentemente, vem outras transgressões. E, consequentemente, vem doenças, dores, entendeu? Envelhecimento e a morte. Aí tem a primeira morte, que é a morte física, tem a segunda morte, que é a morte eterna, com fogo e enxofre depois do milênio, e nesse ínterim, aqui na terra, tem a morte espiritual. A pessoa está viva fisicamente, mas espiritualmente ela está morta. Tudo isso é consequência do pecado. Bom, vamos então relembrar. Deus disse o quê? Deus disse: certamente morrerás, ok? Deus disse. E o que o diabo disse? Certamente não morrerás. Pergunto, quem está com a razão? Deus ou o diabo? Deus, é claro. O diabo é mentiroso, é o pai da mentira. Quer ver? Vamos pegar aqui um texto que está em João, capítulo 8, no versículo 44. Esse texto é poderoso e é esclarecedor demais. João 8, 44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Entendeu? Então o inimigo é isso aí, ele é mentiroso e pai da mentira. Ok, e o texto bíblico continua. Veja um texto, por exemplo, de Eclesiastes 12, verso 7. Eu vou ler na Bíblia TEB, que é das edições paulíneas da Igreja Católica. Diz assim: e o pó volte à terra como era, e que o sopro volte a Deus que o concedeu. O sopro, o fôlego.
Algumas versões, no lugar dessa palavra sopro ou fôlego, coloca a palavra espírito com E minúsculo. Então diz assim, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Esse espírito não é uma entidade não, é simplesmente o fôlego de vida, o sopro do Todo-Poderoso. Eclesiastes 12:7. Eu li na versão da Bíblia Teb, das edições paulíneas. Entendeu? Agora veja, o que sabem os mortos? Veja, o texto fala assim, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Você já viu que esse texto está em Eclesiastes, mas continua. Vou ler agora mais um pouco. Tanto o seu amor quanto o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e não tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Ou seja, o vivo sabe que vai morrer, o morto não sabe coisa nenhuma. E aquele que já morreu, ele não tem mais, não sente mais nada, nem amor, nem ódio, nem inveja, tudo isso pereceram. E o morto não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto, atenção, esse texto lança por terra a teoria da reencarnação, a doutrina da reencarnação. Eu vou abrir essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Eu vou abrir a Bíblia aqui e vou ler de novo esse mesmo texto, só que nessa versão. Veja o que diz Eclesiastes 9, verso 6. Fala assim, o seu amor, o seu ódio e a sua inveja, para eles já pereceram. E para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tá vendo? Diz que o morto não tem parte em nada do que se faz debaixo do sol. Ora, se a reencarnação existisse, então a pessoa voltaria, reencarnaria e teria mais uma parte, não é? Para cumprir o que não cumpriu antes, ou para complementar o que ficou faltando antes. Veja que esse texto, portanto, joga por terra a doutrina, a ideia, a filosofia, a teoria da reencarnação. Tá claro? Isso é power, muito claro. Vamos em frente. Uma perguntinha. Quando que o ser humano pode louvar a Deus? Escuta isso, a pergunta é quando que o ser humano pode louvar a Deus? O texto diz assim, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Vou continuar. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, nem em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, ou seja, o fôlego, o ser humano volta para a terra, naquele mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Você viu? Salmo 146, versos 2 a 4. E claro, a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, ou seja, ao cemitério, ao pó da terra. Olha só, o texto é Salmo 115, versos 117 e 118. Ou melhor, Salmo 119, versos 117 e 118. Mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Nós louvamos a Deus enquanto estamos vivos. Depois que morremos, não se pode mais louvar ao Senhor. Agora vem a pergunta. A palavra alma na Bíblia tem vários significados, certo? No original grego e hebraico são usados 4 vocábulos. São eles, atenção, nefesh, ruá, psique e pneuma. Vou repetir. Nefesh, ruá, psique e pneuma. São 4 palavras para alma. Interessante, né? Veja, sobre nefesh. Lembra, são 4 palavras. Anotou? Vou dar um tempinho para você anotar. A palavra alma, na Bíblia, tem vários significados. No original grego e hebraico, são usados 4 vocábulos. 4. Anota aí, pega uma caneta aí, faça como eu, pega uma caneta e você anota aí, vai. Nefesh, ruá, psique e pneuma. Anotou? Agora vamos em frente. Vamos falar de nefesh. Nefesh aparece 750 vezes no Velho Testamento e pode significar as seguintes coisas. Nefesh pode significar vida, pessoa, corpo, apetite, vontade ou morte. Nefesh. Veja,
vida, estou falando de nefesh. Vida no Antigo Testamento, a palavra nefesh pode significar vida no Antigo Testamento. E aparece no Velho Testamento 118 vezes a palavra nefesh significando vida. E 29 vezes a palavra nefesh significando pessoas. E 15 vezes a palavra nefesh significando corpo. E 4 vezes a palavra nefesh significando apetite. E 4 vezes a palavra nefesh significando vontade. E 5 vezes a palavra nefesh significando morte. Interessante, né? Vamos em frente. Agora a palavra ruá. Ruá aparece 377 vezes no Velho Testamento e significa vento, respiração, vida, fôlego e poder criativo. Veja, vento 117 vezes, sopro 33 vezes, espírito 76 vezes, vida 25 vezes e fôlego 9 vezes. Uau! Tudo muito interessante e muito profundo. Eu estou indo bem devagar, com calma, para você pegar a ideia principal, tá bom? Agora a palavra psique. Psique aparece 105 vezes no Novo Testamento, sendo traduzida da seguinte maneira: alma, 58 vezes, vida, 40 vezes, mente, 3 vezes e você, 1 vez. Significa vida, fôlego, criatura, pessoa, afeições, sentimentos, etc. E a palavra pneuma, no Novo Testamento foi traduzida como hálito, sopro, vento e espírito. O significado da palavra espírito é princípio de vida dado ao homem por Deus, elemento vital e também a mente. Uau, tudo muito interessante, muito profundo. Agora veja, a pergunta é para fechar esse tema de hoje, porque no próximo estudo, uma vez por semana a gente vai fazer um estudo bem longo como esse, entendeu? Então nesse estudo de hoje eu vou fechar agora. Aí no próximo a gente vai continuar esse assunto, mas vamos aprofundar por um outro ponto, um outro aspecto desse tema. A pergunta é: o homem é mortal ou imortal? Bom, uma vez que o homem é pecador, ele é mortal. Então hoje nós somos mortais. Porque diz a Bíblia: o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então o homem é mortal, ok? Agora escuta, um dia nós seremos imortais. Quando Jesus voltar e nos levar para o reino dos céus, aí sim nós seremos ressuscitados, transformados, arrebatados, vamos para o reino de Deus e aí seremos imortais. Hoje somos mortais, mas um dia seremos imortais. Entendeu? Bom, fechando então o tema de hoje. A pergunta é a seguinte: depois que eu entendi tudo isso, o que vai acontecer comigo? Vai acontecer comigo duas coisas importantes. A primeira está em João 8,32, que é um texto muito conhecido. Eu e você sabemos de memória, mas mesmo assim eu faço questão de abrir a Bíblia. Eu gosto de abrir a Bíblia. E vamos pegar aqui João 8, verso 32, que diz exatamente assim. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então quer dizer, você vai conhecer a verdade sobre o estado do homem na morte, e esse conhecimento da verdade liberta você, tira um monte de dúvidas, faz você passar a crer da maneira certa, conforme a palavra de Deus. Amém? Outro verso e último, está no livro de Tiago, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Tiago capítulo 4, versículo 14, que diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã, pois que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Viu? A Bíblia está dizendo o seguinte: você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe. Hoje estamos vivos e amanhã poderemos estar mortos. A pergunta é: quando que a gente deve estar preparado? Qual deve ser o dia da sua decisão e da minha? Deve ser hoje. Por quê? Porque ontem já passou e não existe mais. O amanhã não existe, porque ainda não chegou. Na verdade, na Bíblia, você não vai ter a palavra amanhã como uma oportunidade a mais. A palavra amanhã aparece aqui. Fala assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Porque o amanhã não existe de fato. Quando chegar o amanhã, como vai se chamar? Vai chamar hoje. É sempre hoje. Não existe amanhã, existe hoje. Então, quando que deve ser a nossa decisão de entregar o coração a Jesus, de estudar a Bíblia, de passar pelo batismo, de servir a Deus,
de ser uma nova criatura. Quando é que deve ser essa decisão da nossa parte? Deve ser hoje. Hoje, não é amanhã, é hoje. Aí você fala assim, mas eu não estou preparado. Lógico que você não está preparado. Tem alguém que está preparado? Não tem. Você pode falar assim, não, mas eu preciso falar com o meu marido, com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, com não sei quem. Claro, você pode falar com quem você quiser, mas a sua decisão deve ser hoje. É hoje a decisão. E a decisão é sua, é individual. Porque a salvação também é individual. Não é teu pai que te salva, não é a tua mãe que te salva, não é teu marido, tua esposa que te salva, nem o filho, nem a filha, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem um líder religioso. A salvação é individual. Eu tomo minha decisão, você toma a sua decisão, nós tomamos a decisão. Então vem cá, presta bem atenção no que eu vou te falar. Se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? O que está faltando para você tomar a decisão? Pensa um pouquinho comigo. Pedro, você que mora em Alphaville, São Paulo. Entendeu, Pedro? O que está faltando para você? Deixa eu fazer uma perguntinha muito clara para você, Daniel. O que falta para você, Daniel? O que falta para você, Caroline? O que falta para você, Antônio? O que falta para você, Juan? O que está faltando para a senhora? E para o senhor? E para você, jovem? E para você que se afastou dos caminhos de Deus? O que está faltando para você? Abra o seu coração. Hoje é o dia de chegar mais perto, se entregar a Jesus. Sabe que eu tomei uma decisão de me entregar todos os dias. Todos os dias renovar minha entrega a Deus. Vamos fazer isso. E finalizando, eu quero perguntar, a sua decisão hoje é se entregar a Jesus? Sim ou não? Vai, responde. Sim ou não? Se for sim, levanta a mão e diga sim, eu aceito. Eu quero me entregar a Jesus. Muito bem, muito bem. Outra pergunta. Tem alguém aqui me assistindo que precisa voltar? Você está afastado ou afastada e tem que voltar. Você aceita voltar hoje? Se você aceita, levanta a mão e diga, eu aceito. Eu aceito voltar. Tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que ser sincero, tem que ser humilde, tem que renunciar a algumas coisas. Mas você pode levantar a mão e falar assim, eu aceito. Meus parabéns, Deus te abençoe. É o seguinte, depois que você ver esse vídeo, então, terminar de ver, procure uma igreja adventista do sétimo dia. Procure uma igreja adventista. Eu vou colocar aqui na descrição e até no próprio vídeo, aquele site que é encontreumaigreja.com.br. Você clica lá, acha uma igreja adventista, procura a igreja, procura o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja, as anciãs, as mulheres, os jovens, procura os desbravadores, procura alguém da igreja. Fala assim, ó, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e ele me convidou para vir aqui. E eu quero estudar mais a Bíblia e quero me preparar para a volta de Jesus. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Combinado? Vamos então orar agora e não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar e compartilhar. E também não esqueça que durante toda a semana nós temos pequenos vídeos de meditações relacionados a esse tema geral. Combinado? Vamos orar. Pai querido, obrigado pelo estudo de hoje, pela oportunidade que tivemos. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que estudou a Bíblia comigo. Foi um estudo maravilhoso. Muitas dúvidas foram tiradas e agora entendemos melhor sobre o estado do homem na morte. Nós cremos que em breve Jesus vai voltar e os que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiro. E nós queremos nos preparar para que na volta de Cristo, se estivermos vivos, queremos estar prontos. Se estivermos mortos, também queremos estar preparados. Queremos estar salvos, porque quem anda com Cristo e morre, morre em Cristo. E quem está vivo em Cristo, também está salvo em Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Aquele abraço. Fica na paz. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.